Ford anuncia fechamento de 3 fábricas e encerramento da produção de automóveis no Brasil. As 3 fábricas que pertencem à multinacional ficam em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e em Horizonte, no Ceará, e vão fechar ao longo de 2021. Em nota, a empresa informou que encerra as atividades por causa das perdas causadas pela pandemia. A sede administrativa, centro de desenvolvimento de produto e campo de provas serão mantidos aqui no Brasil. As fábricas que ficam na Argentina e no Uruguai não serão impactadas. Infelizmente, diversas oportunidades não foram aproveitadas como deveriam ter sido aproveitadas. E tudo isso passa muito pelo aspecto de preparação. A indústria automobilística poderia ser implantada ou ter se implantado no Brasil com uma fábrica nacional dela própria em outros tempos. Isso é impensável hoje. A Ford não informou quantos funcionários serão dispensados, mas afirma que o valor das rescisões, acordos e compensações se aproxima de 2,5 bilhões de dólares. Nós teremos outros casos de empresas saindo. É claro que sempre tem as empresas que chegarão. O ideal é que não apenas a gente atraísse mais empresas em outras áreas, mas que permanecesse aqui, fizesse com que essas empresas tradicionais permanecessem, porque elas geram valor agregado, pagamento de tributos, emprego e renda, muito importante para a nossa sociedade. Ministro da Saúde diz que o governo deverá optar pela aplicação em massa de uma primeira dose da vacina contra a Covid para reduzir a pandemia. Recuperado de Covid, vice-presidente diz que tomar a vacina é uma questão coletiva e não individual. O ministro da Saúde esteve no Amazonas, um dos estados onde a situação do coronavírus é mais grave, para anunciar uma mudança de estratégia. A ideia agora é priorizar a vacinação com uma dose e não 2, como orientam os fabricantes. O imunizante de Oxford AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, seria usado no Brasil mais para conter a pandemia do que para assegurar a imunização completa. Com uma dose vai a 71%. 71%, talvez a gente entre para a imunização em massa, é uma estratégia que a SVS vai fazer, para reduzir a pandemia. Eduardo Pazuello não informou quando seria a segunda dose. A recomendação internacional é que a aplicação ocorra em um intervalo de até 12 semanas para que a taxa de eficácia chegue aos 80% relatados à agência reguladora do Reino Unido. Aqui no Brasil, mais de 21% dos documentos entregues pela Fiocruz já foram revisados pela Anvisa e aceitos. 63% seguem em análise e quase 15% ainda estão pendentes. A Coronavac, apesar de ter doses prontas, ainda tem mais dúvidas a serem esclarecidas. Pouco mais de 34% das informações pedidas foram encaminhadas e aceitas. Cerca de 12% estão em análise, 5% não apresentadas e 48% estão pendentes. Manifestantes protestam em Belo Horizonte contra novo lockdown que fechou o comércio não essencial. Oposição a Trump pede impeachment do presidente, acusado de incitar insurreição com a invasão do Congresso. O documento conta com a assinatura de mais de 200 deputados, todos do Partido Democrata, que faz oposição a Trump. O presidente é acusado de incitar uma insurreição que culminou na invasão do Capitólio em Washington na última quarta-feira. 5 pessoas, incluindo um policial, morreram na barbárie. Na ação, os democratas alegam que Donald Trump ameaçou a integridade da democracia americana. A expectativa é de que o pedido seja votado ainda nesta semana. Em outra frente, a oposição pressiona o vice-presidente Mike Pence a acionar a 25ª emenda da Constituição, que tiraria Trump do poder por incapacidade. Mas Pence negou tal medida em conversa com assessores próximos. Apesar disso, Trump segue sofrendo críticas até mesmo dentro do Partido Republicano. O ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, que é filiado à legenda, divulgou um duro vídeo onde diz que Donald Trump foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. PMs acusados pela morte de engenheira há 12 anos podem ir a novo julgamento no Rio com base em depoimento de uma nova testemunha. Cerca de R$33 mil estavam escondidos sob as roupas do senador de Roraima pelo Democratas, alvo de busca e apreensão numa operação contra desvios de dinheiro na pandemia em outubro.
Na época, Chico Rodrigues era vice-líder do governo no Senado. Ele pediu licença de 120 dias, que vence em 17 de fevereiro. Quando o senador se afasta do mandato, o presidente da casa tem que convocar o suplente, que neste caso é o filho de Chico Rodrigues. Mas Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido, deve deixar a decisão para o seu sucessor. A representação contra Chico Rodrigues está parada no Conselho de Ética, que teve atividades suspensas na pandemia. Apesar de não receber salários durante o afastamento, o senador manteve direito ao plano de saúde e ao imóvel funcional. Procon de São Paulo vai acionar a justiça contra aumentos abusivos nos planos de saúde. Provas do Enem são mantidas para este domingo e para o próximo, apesar de entidades estudantis defenderem o adiamento. A tentativa de resgate de um chefão do PCC no Paraguai acaba em tiroteio com a polícia. Conhecido como Bonitão, ele não conseguiu escapar. As imagens mostram a quadrilha atirando em direção aos policiais paraguaios em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Cerca de 20 criminosos tentaram resgatar o traficante brasileiro Giovanni Barbosa da Silva, conhecido como Coringa ou Bonitão. Dois criminosos acabaram presos. Coringa foi expulso do Paraguai e trazido para uma penitenciária federal do Brasil. Ele é investigado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Jarvis Pavão, que hoje está preso, era o responsável pelo envio de armas e drogas do Paraguai para o Brasil. Depois de desentendimentos com o PCC, se tornou inimigo da facção e teve parte de seus imóveis invadidos por traficantes brasileiros que passaram a morar na fronteira para assumir o controle da região. Em uma de suas mansões, policiais encontraram um remédio manipulado para queda de cabelo em nome de Coringa e as impressões digitais dele em um vidro de perfume. Ex-Miss no Paraná é presa, acusada de forjar o próprio sequestro para extorquir dinheiro de familiares. A mulher, grávida de 9 meses, chegou à delegacia logo cedo. Lauren Adana Lorenzetti, conhecida nas redes sociais por postagens sobre o mundo fitness, foi condenada a 7 anos de prisão no regime semiaberto. Ela enganou a família ao simular o próprio sequestro e pedir dinheiro de resgate para a mãe. A farsa durou pouco. A polícia descobriu tudo. Na época da tentativa de extorsão, Lauren vivia no interior do Paraná, onde nasceu e foi eleita Miss. Na internet, a influenciadora dá dicas para quem quer manter a forma e melhorar o condicionamento físico. São mais de 130 mil seguidores. Agora, a mulher vai cumprir prisão domiciliar por causa da gravidez e da pandemia do novo coronavírus. Bombeiro que aparece bêbado pouco antes do acidente é preso por atropelar e matar ciclista. Este é o capitão João Maurício Passos, de 36 anos, momentos antes de pegar a direção. As imagens foram obtidas com exclusividade pela Band. Ele também foi filmado comprando bebidas. Câmeras de segurança registraram o momento em que o ciclista Cláudio de Silva, de 57 anos, foi atingido pelo carro do bombeiro, que não parou para ajudar. Nessa segunda-feira, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros prendeu o militar. No veículo dele havia uma garrafa de uísque vazia. Na delegacia, ele assumiu que dirigiu o carro e fugiu porque ficou com medo de ser agredido. Marcinho foi ao mercado na noite do atropelamento. Depois, o registro do acidente na orla. O ex-jogador do Botafogo foge do local até abandonar o veículo e fugir pelas ruas do bairro. Espanha sofre com a maior nevasca em 50 anos. Rodovias foram bloqueadas e comboios levam comida para comunidades que ficaram isoladas. E olha só o que aconteceu com uma pessoa que estava filmando o céu perto de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Um raio caiu bem pertinho. Que baita susto, hein? Jacaré. Olha, jacaré. Será que São Paulo e Flamengo desistiram do título do Brasileirão? Derrotas abrem espaço para Inter e Galo avançarem na tabela. O Jornal da Band está no ar, na TV aberta e em todos os nossos canais digitais Band Jornalismo. A semana não poderia ter sido pior para o líder São Paulo. Depois de ser atropelado pelo Bragantino, perdeu a invencibilidade que tinha em casa para o time reserva do Santos. Principal perseguidor antes da virada do ano, o Flamengo só derrapou em 2021. A segunda derrota seguida para o Ceará no Maracanã deixou o elenco ainda mais pressionado. Quem aproveitou a deixa foi o Inter.
Bateu o Goiás e com a 5ª vitória seguida, feito inédito neste Brasileirão, está só 3 pontos atrás do São Paulo. Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras também seguem na disputa. Em quinto, o tricolor poderia ter se aproximado, mas Renato Gaúcho preferiu escalar time misto contra o Fortaleza e só somou 1 ponto. No outro extremo da tabela, o clássico de ontem pode ter definido os caminhos de 2 cariocas. O Vasco fez 3-0 e respirou um pouco na luta contra o rebaixamento. Já o Botafogo segue em penúltimo, 9 pontos longe do Fortaleza, primeiro time fora do Z4. As negociações para a aguardada luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield continuam. Holyfield, de 58 anos, revelou que sua equipe está conversando com os representantes de Tyson, de 54 anos, e garantiu: a luta vai acontecer e ele está pronto para o combate. Evander Holyfield venceu o rival em 96, quando era o azarão. E 1 ano depois venceu novamente, porque Tyson foi desclassificado após morder a orelha do rival. Pelo histórico dos dois, Holyfield diz acreditar que a luta, ainda sem data definida, arrecadaria $200 milhões. Jornal da Band. Oferecimento Italac. Lá em casa tem. Cartão SX. Cadastrou no SX, zerou a anuidade. E claro, conectividade é claro.